E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Conde, e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre este vídeo aqui que eu mostrei pra vocês, ali falando que a minha avó teve 15 filhos. Minha avó teve 15 filhos e aqui pareceu muito a casa da minha avózinha. Lá a gente fazia comida no fogão de lenha e eu sou apaixonado por comida de fogão de lenha desde sempre. Aqui eu tava olhando, me lembrando dela. Eu acho o máximo o cafezinho também que ela fazia no fogão de lenha e a água que ela colocava ali num filtro de barro. Nossa, era muito gostoso. Aqui me fez lembrar muito, porque lá ela morava numa chácara. A telha também era colonial. Eu lembro, nossa, é uma memória muito afetiva que eu tenho. Ela fazia também biscoito de polvilho, bolo. Nossa, gente, o bolo era muito gostoso. E ela tinha essas panelas de ferro para fazer a comida. Nossa, eu lembrei muito de lá. E quando eu cheguei nesse lugar, até comentei. Falei, gente, não é possível que tem muitas coisas que parecem da minha avó. E aí eu lembro que ela deixava as lenhas já tudo separado assim, então a gente só pegava ali para fazer o fogo. Ela usava muito temperos, ela gostava muito de açafrão também. Então ela plantava o açafrão, cortava e deixava secar. E depois colocava no pilão. E assim, pensa numa comida gostosa. Muito gostosa, feito com amor mesmo. E eu adorei lembrar da minha avó camponesa. Essas lembranças são incríveis. Gostaria de convidar você também a comentar aqui alguma lembrança incrível que você tem aí com seus avós, com a sua avó, com seu avô, que eu irei adorar ler. Se você é novo por aqui ou nova por aqui, já me siga. Então, pessoal, é sobre esse vídeo que eu gostaria de falar com vocês hoje. Né? Eu saí com a minha família nesse final de semana. E aí, eu achei muito interessante nesse lugar que a gente foi, porque lá tinha esse fogão de lenha. E chegando lá, eu fiquei olhando para esse fogão de lenha. Eu falei, gente, eu lembro desse fogão de lenha. Né? Eu lembro de fogão de lenha similar a esse, que era o fogão de lenha ali da minha avó. Ela era uma pessoa muito batalhadora. Meus avós, então, eles moravam em chácaras. Então, eles viviam mesmo ali, né? De todo o sustento que eles tinham ali de plantação. Então, era toda essa questão mesmo deles plantar, deles colher, deles colocar no pilão. Ali, né? Desde um açafrão, por exemplo. Era toda essa vida mesmo na chácara, né, no campo. E isso sempre foi muito importante, assim, pra mim. Eu sempre gostei muito ali do que se fazia mesmo no fogão de lenha. A comida, então, a comida pra mim é sensacional, assim. Eu acho que é uma das melhores comidas. É uma comida feita no fogão de lenha. É muito gostosa. Existe ali, né, um tempero melhor da chácara, né? Principalmente em relação a tudo mesmo, né? E talvez seja a memória afetiva também que a gente tem das pessoas. E isso é muito importante quando a gente tem memórias positivas de pessoas que passaram pela nossa vida. Memórias incríveis, assim, memórias que faz com que a gente lembre daquela pessoa com carinho, com respeito. E isso eu acho tão bonito, assim, tão incrível, né? Quando a gente lembra de pessoas da nossa família, momentos específicos, assim, que a gente passou. E que essas pessoas, assim, tem uma energia muito boa, são pessoas assim espetaculares, então eu achei muito, muito legal. E pela quantidade, né, de filhos assim que ela teve, né, que a minha avó teve, então a gente tá falando ali, gente, de 15 pessoas. Imagina você em um almoço de família, você ter 15 pessoas e você e o seu esposo, então ao total 17 pessoas morando em uma casa. Imagina, gente, a quantidade de pessoas dentro do mesmo ambiente. Então, crianças. Imagina adolescentes, né? Todo mundo ali ficando adolescente dentro da sua casa. Então, é muita gente. Então, meus avós, eles faziam o seguinte, como eram muitos filhos, né, que eles tinham, então eles repartiam mesmo, né? E locais ali, né, da chácara, para cada um cuidar, porque precisava, né, ter o alimento para todo mundo. Então eles plantavam arroz, plantavam feijão, eles colhiam o arroz e o feijão, eles tinham que pilar ali tudo isso, né, colocar no pilão. Então toda aquela questão mesmo ali, né, até esse arroz está pronto para o consumo, até aquele feijão está pronto, né? Ou seja, catar o feijão, tirar a pedra ali do meio do feijão. Então todo esse processo eles acabavam fazendo. Então os meus avós
precisavam ali colocar essas crianças para trabalhar. Então eles trabalhavam muito cedo. Então, minha mãe também trabalhava muito cedo no campo. Então, por isso que eu falo camponesas, né? Às vezes eu brinco aqui, eu falo, e aí, camponesas, tudo bem com vocês? É porque realmente faz sentido, assim, pra mim. Lembrar da história das pessoas, porque realmente meus avós eram camponeses. Então, isso é muito interessante, né? A gente respeitar a nossa história, a gente ter carinho pela nossa história. E a gente também entender e ter essas lembranças muito boas, né? Que, afinal de contas, é a nossa história, né? A única coisa que a gente tem de mais valioso é a nossa história e respeitar sempre a nossa história, de onde que nós viemos. E essas lembranças mesmo, lembranças simples, né? Eu estava olhando essa panela de ferro, por exemplo. Minha avó tinha essas panelas de ferro. E eu lembro, gente, que eram panelas de ferro grandes, né? Que ela tinha. Ela também tinha um tacho, né? Grandão, assim, pra fazer farinha. Então, imagina, você pegar mandioca, e tinha que lavar a mandioca. Depois você tinha em água corrente, né? No rio. Depois você colocava pra secar. Depois você colocava naquele tacho ali, ia esquentar, né? Até que aquela mandioca se transformasse em uma farinha. Então, é todo um processo. É todo um processo longo. Então, eu via todo esse processo acontecendo. Então, isso pra mim era muito, muito interessante. E olhando essas cenas, assim, do local, né? É claro que aqui não tem as paredes do lado, né? Mas a casa da minha avó tinha. E tinha toda a parede, tudo certinho. E o fogão de lenha. O fogão de lenha ficava nos fundos ali. Então, era muito bonito de ver todo esse processo. De entender o cafezinho, gente. Pensa num café bom, assim. Nossa, o café que ela fazia ali, eu não sei explicar. E outra coisa, o café também que ela fazia era o café. Ela fazia o café. Tinha pés de café. Então eles catavam café madurinho, né? Deixava secar e depois eles pilavam, né? Pegava no pilão e tinha que macetar aquele café. Então tudo ali era muito orgânico, muito natural. Então talvez seja por isso que era tão gostoso o café. Então eles mesmos torravam aquele café e é o cheiro, né? Aquele cheiro específico de café, né? De feito ali mesmo. Então ali eu lembro que na casa dela no início não tinha geladeira. Então ela pegava carne, colocava dentro de bacias não, era como se fosse latas de gordura e deixava essa carne conservando ali. Então o alimento você tinha que comer ele mais rápido. Então todo esse processo ali era sempre muito natural e muito gostoso de você comer aqueles alimentos. Então eu acho que isso era muito interessante. Talvez tenha sido por isso que eu gosto tanto da natureza, eu gosto tanto de alimentos mesmo, assim, naturais. E gosto muito, assim, de ouvir as histórias. Então, quando chegava à noite, ela contava histórias. Então, meus tios contavam histórias. E é uma sensação muito boa, uma sensação de pertencimento mesmo, da sua história, de onde você veio, das suas raízes mesmo. E eu acho que isso que é importante, a gente preservar isso, a gente entender de onde nós viemos, entender a nossa história, fazer com que a nossa história seja ouvida. E eu acho que isso aqui é fantástico. Eu tava abrindo essa panela aqui e, nossa, eu lembro muito. Eu lembro específico da minha avó fazer um macarrão. E aí, ela colocava nesse macarrão dela açafrão. A minha avó, ela gostava de fazer muitos alimentos com açafrão. Eu acredito que era um dos temperos que ela mais gostava de fazer. E aí, ela pegava o açafrão mesmo, plantava. Vocês já viram o pé de açafrão? Gente, é tão bonito. Vou mostrar pra vocês aqui. Caso vocês não tenha visto ainda um pé de açafrão. Gente, é a coisa mais bonita. É a coisa mais linda, né? Então, é um pé verde grande. E depois, você acaba cortando ele e colocando pra secar. As raízes são meio laranjada, né? Pé de açafrão. E assim, é tão interessante o cheiro. Gente, o cheiro do pé de açafrão é incrível. É incrível. Esse aqui é o pé de açafrão, gente. Ele tem esta folhagem aqui. E é lindo.
né? E essa daqui são as raízes dele, quando você tira ele. Então ele tem essa cor meio alaranjada aqui, essa cor bonita. Então é muito interessante esta cor dele. E aí você coloca pra secar. Minha avó colocava pra secar esses alimentos e essas sementes, né, digamos assim. E quando secava, ela cortava ele e aí levava pro pilão. Então isso daqui você tem que socar para ele virar aquele pó. Até que vire aquele pozinho de açafrão, demora. É um processo, né? É um processo e é muito interessante quando ela fazia. Então ela fazia um macarrão. Ela gostava de um macarrão que é um macarrão mais grosso e ele é maior. Então ela fazia isso e ela pegava carne moída e ela colocava no meio. Ela amava esse alimento. Era um dos alimentos assim que eu acho que ela fazia com tanto amor também, tanto bolo quanto esse macarrão. E pra gente, né, os netos, ela sempre fazia quando a gente chegava e ela oferecia. E era tão gostoso assim, eu não sei explicar, mas talvez por ser feito com amor, né, a gente acabe ali tendo essa memória mais bonita mesmo, né? Porque é um alimento simples, mas ficava tão bom. Ficava tão incrível aquilo. E assim, eu lembrei muito ali, né? Vendo aquele fogão ali, né? Tudo certinho de como que ela fazia. Ai, e é muito interessante. É muito, muito legal. E também é legal porque são memórias boas, né? São memórias positivas, né? São pessoas que passaram pela sua vida que deixaram de alguma forma mensagens bonitas sobre a vida, mensagens incríveis sobre amor, mensagens incríveis sobre carinho, sobre pertencimento. E é tão interessante quando a gente tem pessoas que passam pela nossa vida com energias positivas, que mostre pra você as coisas boas mesmo e as coisas simples, porque no final das contas são as coisas simples que tem o peso e o tamanho maior, né? Que você acaba guardando e deixando nas pessoas. Não é o seu dinheiro, não é absolutamente nada. São questões simples. Um alimento, um bolo, né? Que alguém faz. E aquele processo da pessoa fazer um bolo, aquele momento ali, se torna uma memória marcante que preço nenhum e que dinheiro nenhum compra. São esses pequenos momentos, assim. Então, quando a gente percebe que são esses momentos que a gente vai levar e esses momentos que a gente vai deixar para as pessoas, é muito importante a gente deixar momentos incríveis para pessoas. É muito importante que a gente deixe energias positivas para as pessoas. No final das contas, é isso, né? Não adianta marca de celular, não adianta absolutamente nada. Além do que esses momentos que você vai construindo. E as memórias, elas são assim, né? As memórias, elas são incríveis e elas são construídas, são processos ali que a gente lembra. Então, 15 filhos, né? Foi o que ela teve, né? Tem até um comentário nesse vídeo específico que uma pessoa falou: caraca, 15 filhos e foram 15 filhos. Então eu acho que isso é uma pessoa muito guerreira, né? Pra conseguir criar 15 filhos. E isso é muito incrível, né, pessoal? É uma questão assim que você fica... Gente, muitas pessoas. É óbvio que é um processo pra você conseguir educar todo mundo. É muita gente. Você... Ali, né, os meus avós tinham essas tarefas que colocavam eles pra fazer. Então eles plantavam... mesmo como camponeses, e eu acho que é isso, né, que faz com que eu tenha esse carinho, né, para chamar as pessoas de camponeses e camponesas, porque é algo carinhoso, né, que eu chamo as pessoas, é algo incrível, assim, né, que eu lembro, assim, de toda essa questão de história, dessas memórias que a gente vai criando, dessas memórias aí que a gente tem. E eu acho que é isso uma das coisas mais sensacionais, né, que a gente pode relembrar. Momentos assim, óbvio que tem situações, né, que ocorreram
né, ao longo, né, do tempo. São muitas pessoas, mas eu acho que tudo isso, né, tem que ser levado em consideração a partir de um momento em que você tem ali uma pessoa sendo a genitora ali de muita gente. Então, acaba que as minhas memórias que eu tenho em relação a elas são memórias muito bonitas, são memórias incríveis e memórias sensacionais. E foi por isso que eu resolvi gravar aquele vídeo. Tem bastante visualização ele. Então foi uma questão mesmo de querer compartilhar mesmo essa memória que eu tive e deixar uma mensagem também para você deixar no mundo a sua marca, mas com memórias positivas na vida das pessoas. Não, nunca querendo deixar memórias negativas na vida das pessoas. Então, é isso que eu queria falar com vocês. Esse foi um vídeo mesmo abrindo mesmo meu coração para vocês. Obrigadão pela sua companhia. Se você é novo por aqui ou nova por aqui, já se inscreva-se no canal. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Fui!